Vejam só algumas possibilidades que podem ocorrer quando a gente está trabalhando na região posterior. Eu posso adentrar com a minha broca mais do que eu deveria, mais do que eu gostaria, mais do que eu planejei, às vezes por falta de visualização, às vezes por um descuido cirúrgico, e eu posso acabar lesionando esse feixe. Isso é muito difícil de você justificar ao paciente o porquê isso aconteceu. Fala, ué, mas eu não sabia que isso iria acontecer, né? Se você não tem um termo de consentimento para isso, é um pouco difícil de você justificar essa intercorrência que aconteceu. Dessa mesma forma, a gente pode também descer o implante um pouco mais do que deveria e acabar pressionando esse canal, esse nervo, causando uma sensação de anestesia, uma sensação de formigamento, que é a tão falada parestesia. Esse artigo, pessoal, eu trago para vocês para mostrar que os implantes, a gente tem uma curva de aprendizado na implantodontia. E quando a gente começa a fazer os implantes, a nossa taxa de sucesso ela é menor naturalmente, tá? Isso é científico. Então, esses autores pegaram 265 implantes instalados em 110 pacientes por 2 cirurgiões dentistas, implantodontistas recentemente pós-graduados. E os casos que eles pegaram eram casos simples, nada de caso complicado. Então, casos simples para não ter nenhuma dificuldade. Avaliaram esses casos durante um ano e os primeiros 50 casos feitos por esses profissionais, eles atingiram uma taxa de sucesso de 84%. Essa taxa de 84% não é uma taxa que a gente pode dizer que é alta. Vamos pensar que de 100 implantes instalados, 16 foram perdidos, tá? Quando eles passam do 50º implante realizado, ou seja, quando eles já instalaram 50 implantes, já estão com um pouco mais de mão, um pouco mais de destreza cirúrgica, a taxa de sucesso aumenta. Esse aumento já é um aumento bem significativo, ele chega muito próximo das porcentagens de sucesso que a gente tem relatadas na literatura, tá? Então, a gente tem que entender que no começo tudo é mais difícil. A gente tem limitações de destreza e é importante que a gente saiba delas e se a gente tiver dispositivos, situações em que a gente possa ter um maior controle de todos esses processos, com certeza a gente vai lançar a mão deles. Vejam, por exemplo, esse caso deste canino, um dente que estava rígido em que acabou recebendo uma instalação de implante no seu interior, na sua raiz. Isso demonstra uma falta de planejamento, uma falta de conhecimento anatômico, talvez uma dificuldade técnica durante a instalação do implante, a perfuração, Então, isso tem que ser levado em conta, sim. Ainda na região posterior de mandíbula, pessoal, a gente tem essa fóvea submandibular, que é esse espaço que vocês veem no corte tomográfico e também na imagem anatômica ao lado esquerdo, em que é uma depressão nesse ventre interno da mandíbula. A gente tem a possibilidade, então, caso não controle bem e não planeje bem e não incline bem a sua broca na hora da instalação, você pode chegar a romper essa cortical e atingir uma estrutura muito nobre, que é o soalho da cavidade oral, que está cheio de glândulas, inervação, irrigação. Então, o soalho é uma área muito nobre, que deve ser realmente evitada a sua perfuração. Vejam só, esse caso, a paciente tinha um dente 37 que foi extraído. Nós aguardamos algum tempo para que houvesse uma formação óssea e que a gente conseguisse instalar um implante na melhor posição possível. Vejam só que o implante foi instalado, eu não tinha muito para onde correr com esse implante, eu tinha que instalar ele nessa posição. E eu acabei tendo uma certa facilidade em posicioná-lo, mas se eu tivesse um pouquinho mais de falta de noção, às vezes um pouquinho de falta de mão, eu poderia muito facilmente ter rompido a cortical lingual com a minha broca lança, como vocês viram no slide anterior.